Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. 19h01, nosso horário brasileiro. Estamos iniciando mais uma edição do 98 Talks, sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022, com muita informação e muita opinião, um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. É só acessar aí distribuirhigiene.com.br. Na produção do 98 Talks, Vitor Duarte. Você pode acompanhar as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. Lá mesmo você tem a aba chat para conversar com a gente. Conosco também conectados a Rede Mais, afiliada da Record em mais de 200 municípios do interior do estado. A gente faz esse cumprimento geral a todo o interior do estado, ao sul de Minas, à Zona da Mata, ao norte de Minas. E você pode participar conosco também pelo WhatsApp, claro, 31993169898. As redes sociais da 98, da Rede 98, @Rádio 98 Oficial, da Rede Mais HD, @Rede Mais HD. Começo cumprimentando os meus amigos pela ordem de chegada, de entrada aqui no meu vídeo. Luiz Fernando Rocha. Boa noite, boa sexta-feira, meu amigo. Paulo Leite, boa noite para você, boa noite, Claré, boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores também. Prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira no nosso 98 Talks. Antônio Claré Júnior, sexta-feira, sextou, e eu fiquei sabendo que você sextará hoje trabalhando, porque a partir da semana que vem curtirá uma praia, uma semana de descanso ouvindo as ondas do mar. É isso mesmo? Boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo Leite. Hoje já escutei do Central, aquele Paulo Leite paz e amor, né? Não é o Paulo Leite pistola aqui do nosso Talks, é um outro Paulo Leite, é um Paulo Leite para crianças e donas de casa. Horário, claro, é horário. Boa noite, Luiz Fernando. Realmente, semana que vem de férias, dando uma descansada, ouvindo o barulho das ondas, mas ligado aí nas notícias. Se Deus quiser, na semana seguinte estaremos juntos. Olha, eu vou dar um recado para todo mundo aí: cuidar da higiene, da desinfecção do seu negócio é essencial. Você imagina, ninguém vai entrar num hospital, numa clínica, numa indústria, num hotel, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, conte com quem é especialista em produtos, em soluções inovadoras, unindo alta performance e economia. Estou falando da Distribuir Higiene, uma indústria com distribuição em 7 estados. Da onde você estiver, você pode acessar e faça agora, distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. A nossa Rede Mais HD entra em Juiz de Fora. Eu, inclusive, recebo amigos em Juiz de Fora que nos acompanham. E eu fiquei assustado ao saber que em Juiz de Fora, pelo menos 60 pessoas que deveriam ter sido vacinadas contra a Covid-19 receberam doses da vacina pentavalente no posto de saúde onde fora. A prefeitura informou que uma investigação administrativa foi instaurada para apurar a situação. Isso aconteceu no bairro Santa Cruz, que fica na zona norte da cidade. Foi ontem esse acontecimento, e o executivo municipal classificou o fato como um erro técnico. Diz que está buscando agora contato com todas as pessoas vítimas desse equívoco para que recebam o imunizante correto, o imunizante contra a Covid-19. Segundo a prefeitura, não há nenhum problema de compatibilidade entre as vacinas aplicadas, portanto, ninguém corre risco à sua saúde. A secretaria informou ainda que o erro técnico constatado neste momento é um alvo de investigação administrativa. Que estrago, hein? Como diriam os italianos, que esbalho, hein, senhores? Isso é Juiz de Fora? Onde que é? Juiz de Fora. Pois é, lá é PT, né? Gestão PT. Bom, eu, sinceramente, primeiro, que bom que não há riscos, né, para a saúde das pessoas. Eu acho que, eu sempre falei que antes de Covid, da época de Covid, eu adoro vacina. Você falar que está dando vacina de qualquer coisa, eu vou. Mas isso sou eu, né? E sabemos que não há grandes contraindicações para a maioria das vacinas. Então, mal não vai fazer. Agora, vai fazer mal para quem? Para o bolso
do pagador de impostos, que essas vacinas são bancadas por você, principalmente você mais pobre, né, que acha que não paga nada de imposto, às vezes é isento do imposto de renda pela faixa que ganha, mas você é o que mais paga imposto, porque você compra ali o leite, grande parte do leite vai para o governo, e por aí vai. E aí é um dinheiro jogado fora, essa é a verdade. E eu não sei se é uma ineficiência, assim, você fala em investigação, Paulo Leite, isso é investigação para ver de quem que foi a ineficiência, quem que foi o erro, porque não faz outro sentido. Aí eu te pergunto, se ao invés do sistema público, né, ao invés dele ter aplicado essas vacinas, se organizado, a gente tivesse feito isso via farmácias, né, como por exemplo lá nos Estados Unidos, ou outros centros privados, será que isso teria acontecido? Acredito que não. Luiz Fernando, você que acompanha mais de perto, tem aí a sede da Rede Mais HD em Juiz de Fora, repercutiu na cidade essa notícia? Qual foi a repercussão desse equívoco, desse mal-sinado equívoco, né? Um mal-sinado equívoco. Paulo, isso é um equívoco similar a outros que a gente já viu aqui de perder vacina. Talvez seja até menos grave do que outros de perder vacina. Não sei se dá para classificar como menos grave ou mais grave, né? É um sintoma, sim, de problema na gestão dos recursos públicos, problema na gestão, na organização desse processo de vacinação e compete ao município, né? Especificamente ao município, nesse caso de Juiz de Fora. O que a gente torce? Para que realmente seja apurado. Não vai reverter a situação, mas vai fazer com que o mau funcionário público seja demitido. Eu acho que é o mínimo que pode ser feito. Pior é que talvez nem demitido seja, porque para você demitir um funcionário público, um processo é um processo fenomenal. Não dá para você demitir um funcionário público. Mas é possível num erro que coloca as pessoas em risco, né, Paulo? É possível. É divertido. Diga, possível é diferente de provável. O Luiz Fernando está certíssimo. É possível, até previsto. Mas, olha, isso aí, gente, é igual cabeça de bacalhau, né? Tem gente que fala... Antes tem umas outras piadas aí menos politicamente correto, não vou usar, mas cabeça de bacalhau. É difícil você ver um servidor público mandado embora, tá? Eu já vi coisas horríveis acontecerem, eu ouvi falar de coisas horríveis que o cara levou no máximo em suspensão de 30 dias. Na verdade, o problema todo é esse, eu acho. Essa questão da gestão pública, da ineficiência da gestão pública no Brasil, vem do fato dessa maldição chamada estabilidade. Isso é a grande maldição do serviço público, porque num laboratório, por exemplo, privado, que uma vacina tivesse sido trocada desta forma, tenha certeza, os aplicadores estavam demitidos. Estavam demitidos, não ia ter nem discussão. Demitidos e indenizando. Estariam respondendo um processo cível por indenização. A gente sabe que isso acontece. Agora, no privado, Paulo, e aí você me deixa muito triste quando você fala isso, porque eu fico igual um caboclo apaixonado que perdeu sua amada. Pelo seguinte, eu me recordo daquele projeto de reforma administrativa que foi apresentado e que caiu, né? Foi substituído por um substitutivo ridículo, e tinha aquele projeto maravilhoso que acabava com esse tipo de contratação e criava 4, obviamente, cargos que precisam de estabilidade, eram mantidos com estabilidade, outros não, e a gente criava vários formatos para reduzir a estabilidade, deixar ela no mínimo, só para quem precisa mesmo. Existem casos que a gente sabe que precisa, né? Agora, é a minoria. Agora não, substituir por essa bobagem aí, mas pelo menos é melhor do que o que a gente tem hoje. É muito triste a gente lembrar da proposta de reforma administrativa. A gente esteve tão perto, mas tão longe. Eu lamento muito o fato de que nós temos, e aqui eu tenho muito, não é nem cuidado, porque já não tenho mais cuidado com esse tipo de coisa, mas eu tenho certeza que repercute da seguinte forma, quando a gente faz essas críticas ao serviço público, ao servidor público, muita gente fala, mas vocês estão generalizando. Olha, não é questão de generalizar, é questão de entender que se não se mudar a regra de avaliação do desempenho de um servidor público, nós nunca teremos um serviço público altamente eficiente. Porque esse tipo de questão que acontece, por exemplo, como nós estamos falando agora, vai se abrir uma investigação administrativa, isso vai demorar 453 anos,
No ano 2028, eles vão levantar o primeiro problema. No ano 2043, um advogado. Um servidor público tem que ser avaliado como é avaliado um servidor da iniciativa privada. Ponto final. Ponto final. A reforma administrativa apresentada e citada pelo Claré, apresentada pelo ex-secretário Paulo Ébel, tinha uma transformação profunda nas relações de prestação de serviço, nas relações de abolir algumas coisas que são espúrias. Você trabalha 5 anos, ganha não sei o quê, trabalha 15, ganha mais um penduricalho, trabalha 19, vem mais um penduricalho. Acabar com isso, transformar o serviço público mais eficiente pelo processo de avaliação, pelo processo de reconhecimento do cidadão. É muito complicado a gente falar isso, porque eu tenho certeza, os servidores públicos agora, muitos estão indignados com a gente. Mas se você é um bom servidor público, você deveria, inclusive, torcer, pedir, acompanhar o desenvolvimento de uma reforma administrativa, porque uma reforma administrativa vai valorizar o bom servidor público. Perfeito, Paulo. Você falou tudo aí e você sabe que eu convivo, né, com servidores públicos. Especificamente, há 3 anos estou podendo ter essa experiência e o que eu costumo dizer é: a grande maioria do servidor público é bom de serviço, é empenhado, está a fim de fazer acontecer, de transformar. Mas tem uma minoria, é bem minoria mesmo, que atrapalha, que queima o filme, que estraga. A reforma administrativa que valorizar o bom servidor vai ser ótimo para a grande maioria dos servidores. Essa é a verdade. Só que a gente não pode deixar aqueles corporativistas que não estão preocupados em crescer, que não estão preocupados em servir, estão preocupados apenas em vem a nós, em benefícios, esses é que não podem ter voz. E eles têm voz e atrapalham a reforma que é bom para o bom servidor. Claro, e aí mais uma vez eu insisto, a maldição da estabilidade é que leva a esse caminho. A estabilidade, ela é contrária, inclusive, ao desenvolvimento do homem, o desenvolvimento do ser humano. O desenvolvimento do ser humano, ele não pode prescindir da ambição, do desejo de ser melhor. E quando você se acomoda, quando você fala, eu fico aqui 20 anos, para me tirar daqui é um processo administrativo do cão. Pronto, acabou. Você vai vender calcinha mesmo, você vai ficar fazendo crochê. Desculpa a sinceridade, mas é isso. Eu fui outro dia na prefeitura de Belo Horizonte ser atendido. Falei isso aqui, falei no Central. Fui ser atendido na prefeitura de Belo Horizonte, os caras estavam lá sentados lá numa mesa lá no fundo, com uma mala de roupa aberta, e eu ali esperando, feito um trouxa. Entendeu? Esse aqui é o... Aí tem uma plaquinha lá, não ofenda o servidor público. É porque você pode ser preso. Você pode ser preso, tá lá, tem uma plaquinha lá avisando. Isso é Quase ridículo, que eu peguei né? Essa lei tinha que ser revogada. Esse artigo dessa lei tinha que ser revogado. É o tal do desacato. Esse tinha que ser revogado com certeza absoluta. Isso não existe. Ele é um prestador de serviço, ele é um servidor, né? Ele está atendendo o cidadão que é o seu cliente. Eu acho que já passou da hora. Talvez, quando ela foi criada... A gente tem muito contexto, né? Quando as leis são criadas. O problema é esse, aí muda o contexto e a legislação não acompanha, né? O nosso legislativo não está preocupado em melhorar a vida de ninguém, ele está preocupado em se manter no poder, né? Então, ou manter os recursos dos partidos. Então, eu fico pensando assim, será que ainda cabe isso, Paulo Leite? Negócio de colocar o servidor público como um semideus? Olha, não me ofenda. Por quê? Claro, eu fiquei vendo aquela placa e o meu repertório de palavrões foi passando pela cabeça. Eu quase fui falando todos eles ali, porque eu fiquei indignado. Tem uma placa dizendo não ofenda o servidor público e o cara está lá sentado numa mesa, 4, 5 sentados em pé em volta de uma mesa, aliás, olhando lá uma mala de roupas, pô. E eu pronto para ser atendido. Aí você vai fazer o quê? Você vai lá na corregedoria da prefeitura para denunciar uma meleca dessa? Não vai adiantar nada. Vão me fazer de trouxa, vão me botar nariz de palhaço mais uma vez. Eu não quero isso, não.
Eu quero que o servidor público atente à necessidade de que ele é um prestador de serviço. Aliás, um prestador de serviço remunerado com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. E aí é uma relação patronal. Há uma relação de acionista. No negócio que os remunera, aliás, o negócio que remunera presidente da República, governador, prefeito, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, todos os secretários e autarquias, e primeiros e segundos escalões do Brasil, esse negócio tem como acionista o cidadão. Nós somos 240 milhões, 200, mais ou menos isso, de acionistas do negócio público. E eles têm que nos respeitar como patrões daquele negócio. Isso é que tem que acontecer. Por isso, quando a gente vê uma notícia como essa em Juiz de Fora, a gente fica indignado porque sabe que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. A gente sabe que não vai dar em nada. Infelizmente, a gente sabe que não vai dar em nada. O que eu expressei foi minha esperança, né? Não foi minha confiança. Foi muito o que o Claré falou. É possível? Tem mecanismo para isso? Tem. É provável? Não. Claro que não. Eu, particularmente, acho que essa é uma dos exemplos, né? Eu gosto muito, todo mundo aqui sabe, eu tenho um ideal de não haver Estado, de imposto e roubo, só que a gente sabe que isso está distante, talvez a gente não vá ver, existe um caminho entre 8 e 80. E nesse caminho, um dos pontos que eu gosto sempre de defender aqui é o seguinte: o serviço público ele não precisa ser desenvolvido pelo público. Você pode conceder, que é o que a gente vê quando se concede um aeroporto, uma rodovia, né, uma escola, existe hoje o Charter School, voucher e tal. E aí, nesse sentido, eu fico imaginando, né, esse serviço de vacinação, você vê que tem vários casos em que se perde vacina, nesse caso ele aplicou errado. Por que não acabar com esse serviço, não é com esse serviço público, com o desenvolvimento desse serviço pelo público, manter, obviamente, gratuito, mas desenvolvido pelo privado, né? A gente está vendo que a ineficiência está aí, faz parte por várias razões do serviço público, e quanto mais a gente puder reduzir, ou seja, quanto menos serviço público a gente puder ter, me parece ser o melhor. E as pessoas não ficam, podem às vezes ficar indignadas aqui, olha, tem aqui uma questão, o Vitor está me dizendo aqui, que vale até a pena citar mesmo, Vitor, você tem razão. Uma médica em Santa Luzia atendia a mãe de uma criança e a criança quis entrar junto com a mãe na consulta. E a médica bateu a porta na cara da criança. Isso tem vídeo, está circulando na internet. E ela era funcionária pública e, segundo o que o Vitor apurou, ela foi demitida. Deve ter tido um processo administrativo muito rápido. Foi agora, não sei se foi demitido, não. Isso é recente. Acho que a criança ficou do lado de fora chorando. Eu não acompanhei muito bem essa história, não, mas eu li sobre isso. Acho que demitida verdade, ela não foi. Se ela for funcionária pública, ela não foi demitida ainda, não. Deu tempo, não. Pelo arco do tempo, também concordo. O Luiz, eu acho que pelo Mas ela pode ser contratada, Paulo. Tem vários funcionários, principalmente em postos de saúde nos municípios, tem profissionais que são contratados. Esses profissionais podem ser demitidos, principalmente profissionais de saúde, nos médicos. Eles são contratados para tapar esses buracos que o concurso público não consegue fechar. Inclusive, ela foi pública concursada. Ela foi demitida. Estou afirmando aqui que ela foi demitida. Ela trabalhava numa UPA e ela não era concursada. Como bem falou. Então não era funcionária pública. Ela era contratada por um serviço público. Porque existem, para quem está nos acompanhando, não é só por concurso público que se entra no serviço público, especialmente na saúde. Pode ser concurso público, pode ser uma nomeação, pode ser uma contratação de uma prestação de serviço. É normal nas UPAs, aliás, eu desconheço um médico concursado em UPA. Normalmente, eu até tenho um irmão médico, tenho vários amigos médicos. Normalmente, quem trabalha na UPA é contratado, faz ali um contrato de 1 ano e tal, e faz aqueles plantões. Então, não é algo bem simples de cortar. Nós não estamos aqui falando de servidores públicos efetivos, né? Esse aqui tem a estabilidade. Muito bem, está esclarecido. Mas o presidente Bolsonaro, eu ia falar vetanaro, mas é porque ele vetou. Então, o trava-línguas aqui me pegou no meio do caminho. O presidente Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que permitia a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas
e microempreendedores individuais, os MEI. Esse veto foi publicado no Diário Oficial de hoje. Abriria espaço para descontos para parcelamentos de 50 bilhões de reais em dívidas e empresas do Simples e MEIs. Na justificativa, Bolsonaro disse que vetou o texto por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, uma vez que a proposição levaria à renúncia de uma receita sem a previsão de compensação. Segundo Bolsonaro e integrantes do governo, o veto foi recomendado pelo Ministério da Economia e pela Advocacia Geral da União, lideranças empresariais, parlamentares. Eu hoje conversei com um deputado federal pelo Espírito Santo, com quem eu converso comumente. Eles estão tentando reverter essa possibilidade do veto, defendido pela área técnica, mas parece que a partir de agora a única possibilidade é o Congresso, a Câmara dos Deputados, derrubar o veto do presidente. O relator do projeto da Câmara, o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, chegou a dizer que Bolsonaro interferiu e que não iria barrar o texto integralmente, mas barrou. O veto ao refis para pequenas empresas vem depois do governo ter prorrogado a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores, aqueles que mais empregam no país. O governo prorrogou a desoneração sem compensar a renúncia de receitas. E alguns especialistas estão dizendo que aquela prorrogação, feita inclusive pelo presidente no período que estava internado, que essa prorrogação da desoneração, ela contraria o que diz o Tribunal de Contas da União. Mas no caso dos vetos, eu queria ouvi-los primeiro, porque há repercussão. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, por exemplo, soltou uma nota, outras entidades representativas dos segmentos de comércio e serviços também estão se manifestando, e eu queria ouvi-los. Luiz, Claré, por favor. O Paulo, eu vou pedir ao Claré a gentileza para eu falar primeiro, assim, que isso é uma coisa que eu venho acompanhando há muito tempo. Essa lei é o Programa de Rescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP, né, com R, que foi criado pelo Congresso, segundo os parlamentares. Todo o processo para a construção dessa lei foi acompanhado pelo Ministério da Economia, todo esse processo foi acompanhado, e no final do ano o presidente chegou a dar sinais de que sequer vetaria, que dirá que vetaria inteiro, né? Você resumiu aí muito bem, a ideia era 90% de perdão, de 90% dos juros da dívida, 100% de perdão dos encargos, essa dívida que somada das micro e pequenas empresas do Brasil chega a 50 bilhões de reais, poderia ser dividida, então, em 180 meses ou 15 anos, né? Qual que é a alternativa que tem agora, além da questão do veto no Congresso, né? Para não termos que ir ao veto do Congresso? Seria a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, criar algum mecanismo de negociação por meio de uma portaria para fazer essa negociação entre governo e devedores. Só que esse seria um mecanismo individual, né? Ele não serviria para débitos que não estivessem na dívida ativa, né? Porque a PGFN só cuida da dívida ativa. No caso do refis, é uma negociação já coletiva, homologada por lei, e que serviria para qualquer tipo de débito. O que isso traria? Nós estamos falando de um país que tem 13 milhões de desempregados, e a única coisa que eu discordo do que você falou é que a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia serviu para os setores que mais empregam. Pode até ser, mas as empresas que mais empregam são essas empresas que o governo está desamparando agora de alguma forma. Eu não estou questionando se a lei é constitucional ou não, isso é realmente função do governo federal, e os sinais que o Supremo Tribunal Federal já deu sobre isso, né, são sinais confusos. Então, a equipe econômica e a Advocacia Geral da União não se sentiram seguros para recomendar ao presidente sancionar essa lei. Só que, sim, estão desamparando as pequenas e microempresas, sim. O CAGED diz que 80% das vagas de emprego formais criadas em outubro do ano passado, 80% foram das micro e pequenas empresas. No total do ano até outubro, que é quando a gente tem balanço, foi 72% das vagas de emprego. E um levantamento feito pelo Sebrae, entre agosto e setembro, mostra que 65% dos pequenos negócios tinham dívidas em atraso. Então, essas empresas, a partir de
desse decreto, desse veto do presidente, elas podem estar sendo inviabilizadas. Se não todas, boa parte delas. Porque não adianta você esgana a empresa aqui para não ter uma renúncia fiscal, entre aspas, que eu nem sei se realmente é uma renúncia fiscal, mas ela não vai conseguir pagar, ela vai ficar em débito. A única coisa que você vai conseguir é inviabilizar o negócio, inviabilizar empregos e, no final das contas, trazer para o país uma perda ainda maior do poder de compra do que a gente está vendo hoje. Então, eu acho que, mais uma vez, o que faltou foi habilidade, o que faltou foi inteligência na conversa e na negociação. Se o Ministério da Economia acompanhou esse processo desde o começo, como a Frente Parlamentar de Empreendedorismo diz que acompanhou, o que faltou foi, mais uma vez, inteligência no processo de conversa e negociação. E o prejudicado vai ser o pequeno e médio empresário, o micro e pequeno empresário, com certeza. Antes de passar para o Claré, dá aqui um dado que vem na nota da CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. A CDL-BH entende que é possível reverter essa situação. Se o projeto fosse sancionado, de acordo com o texto da nota, beneficiaria principalmente as micro e pequenas empresas. 30% do produto interno bruto do país está nesse segmento, ou nesse tamanho de empresa, são responsáveis por 60% dos empregos formais no país. Atualmente são mais de 300 mil em todo o país em situação de devedoras do Simples e que podem ser excluídas sumariamente desse regime. E a CDL, inclusive, questiona o fato de que a medida beneficiaria. Acha que beneficiar não é a forma mais adequada. É, na verdade, segundo o entendimento da CDL, uma questão de justiça. Claré? Pois é, gente, é um tema polêmico, acreditem ou não, é polêmico. Eu acho uma situação muito complicada, quer dizer, vou tentar me posicionar aqui da forma menos difícil possível, assim, mais fácil para as pessoas entenderem o que eu quero dizer, para não gerar nenhuma polêmica maior aí. Mas, assim, num primeiro momento, parece muito legal um refis, né? As pequenas empresas são as que mais geram emprego, a gente precisa delas. Eu sou um dos grandes defensores das pequenas empresas aqui, vocês sabem disso. Mas o refis é um benefício, é uma benesse, e alguém tem que pagar por esse benefício. Quem vai pagar? Na maioria das vezes, o pobre. Não estou falando de empresa grande, não. É o pobre, porque não está tendo refis para imposto de pobre. Não está tendo refis para o imposto sobre consumo. Então, assim, ok, aí alguém vai dizer, mas a empresa vai gerar o emprego para o pobre. Ok, concordo também. Mas olha que situação complicada. Por que a gente, então... Porque a grande questão do Bolsonaro, por que ele vetou, assim, falando diretamente? São 50 bilhões de reais que ele está abrindo mão de receber. Não estou falando aqui igual o Luiz Fernando falou, pode ser que não receba nada, mas ok, está abrindo mão, tem uma renúncia fiscal. Quando você tem uma renúncia fiscal, você tem que falar de onde você vai compensar isso. Então, razão para veto ele tem. Ele teria também para a desoneração da folha, né, no início do mês, e não considerou, sancionou. Mas o fato deixa de receber 50 bilhões, isso vai ter que ser compensado. Da onde que vai vir? Esquece que ele não tem essa fonte. Vamos dizer que simplesmente ele sancionou, ele não teria revogado, ele não teria vetado. Da onde que viria? Tem que aumentar imposto, ou senão tem que imprimir dinheiro, aumentar a dívida pública. Então, reparem que refis, eu particularmente acho refis um negócio complicado. Refis um benefício que você dá para um grupo pequeno e você está tampando os olhos para o problema real. Qual que é o problema real? O tamanho do Estado e o tamanho dos tributos. Hoje a gente tem um Estado gigante pesando nas costas de todo mundo, do empreendedor, do cidadão, de todo mundo. Um Estado gigante, empresa grande, empresa pequena, cidadão. E esse Estado, ele vem no peso através dos tributos. Eu te falo, por que não, então, a reforma administrativa que a gente comentou agora para reduzir o Estado? Por que não a reforma tributária? Aí a gente vai fazendo remendos. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas ao invés da gente... Está chovendo e está caindo água aqui no meu telhado. Ao invés de pagar um bom pedreiro, não sei qual que seria o profissional, vai ter o Paulo Leite que vai falar aí, telhadeiro... Um bom pedreiro, um bom telhadeiro. Carpinteiro para telhado.
Isso, depende até do que você vai fazer. Se você vai mexer na laje, por exemplo, que está vazando, é um bom pedreiro. Isso. Mas vamos lá. Vamos lá, gente. Pedreiro, telhadeiro, por que não contratar fazer uma análise, tal, fazer um projeto, mudar, trocar? Não, aí eu tô pondo baldes, sabe, em alguns cantos, e aí tá só enfeiando minha casa, tá aumentando meu custo. Então, assim, eu não tô aqui, aí vai ter gente que tá falando que eu sou contra refis. Vamos lá, sou contra refis, no primeiro momento. Eu acho que os refis, eles são paliativos perigosos, porque vai adiando o momento de se encarar o problema, que é fazer a reforma administrativa e tributária. Nós estamos adiando esse problema. Nós estamos dando benefício para alguns grupos. Não estou dizendo que esse grupo não merece esse benefício. O Luiz Fernando resumiu muito bem o quanto que esse pequeno grupo traz de lucro para a sociedade, traz de emprego para a sociedade. Não estou falando que não tem que dar benesses para esse grupo, não. Mas estou falando que nós estamos apenas adiando o problema maior. É só isso. Claro, a única coisa que eu questiono do que você falou, desculpa, Paulo, já te cortar, que senão eu ia perder até o timing, é que, cara, eu entendo e concordo com você, que não dá para você, em vez de consertar o telhado, simplesmente passar a vida colocando balde para parar as goteiras. Só que na hora da tempestade, quando você descobre a goteira, você tem que colocar o balde. Esse eu acho que é o problema. Ou então você vai deixar a sua casa alagar. Então, não é uma questão de opção para este momento, para o pequeno e microempreendedor, porque é neste momento que ele está com a corda no pescoço. Muitos não estão por causa da pandemia. Sim, mas é um filtro difícil de fazer. O que você precisa hoje é salvar essas empresas. Por que não faz as reformas? Da mesma forma como aprovaram, a mesma aprovação que passou na Câmara, no Senado, chegou para o presidente desse refis, que abre mão de 50 bi, poderia ter sido feita na reforma administrativa e tributária. Aí você vai me dizer, mas é mais complicado. Por que é mais complicado? Mas não foi. Eu entendo que a tempestade está chegando, eu entendo que a tempestade está caindo. Vamos então fazer a obra, gente. Por que não faz a obra? Mas não dá tempo agora, essa que é a questão. Não vai fazer agora. E não dá para jogar isso nas costas do pequeno e microempreendedor. Eu só queria colocar mais um detalhe aí, que é o seguinte. Claro, eu entendo a sua posição de ser contrário ao refis, porque o refis é o band-aid. Isso. É a tirita. Você põe em cima do machucado e pronto, é um band-aid. Concordo com você. Só que você tem hoje, numa situação econômica em que vivemos, de um processo tributário cruel, e você também fala sobre isso, nós temos aí uma série de empreendedores que são responsáveis por empregos, que são responsáveis por fazer gerar a economia e que não conseguem sobreviver dentro desse regime tributário que aí está. A reforma tributária, inclusive, deveria ter sido encaminhada pelo Executivo. Vamos até pontuar. O que o Executivo encaminhou foi uma reforma disfarçada do imposto de renda, e só. Não abordou as questões tributárias principais, simplificação de tributos, unificação de tributos, distribuição real dos tributos para os entes federativos. Essas questões não foram discutidas, então o Executivo não apresentou um projeto de reforma tributária, que também deveria vir acompanhado da reforma fiscal, porque não adianta só um pacote de reforma tributária se você não mudar a forma, a lei, o que regula a tributação, o recolher e distribuir. Então, se não houver essas duas reformas, não vai adiantar nada. Acontece que você tem um sem número de empresários, de micro, pequenos empresários, a grande maioria dos empresários desse país, que estão com a corda no pescoço há muito tempo e que, se nada for feito, deixarão de ter as suas atividades. E aí, meu amigo, o número do CAGED de desempregos vai crescer assustadoramente. Mas eu acho que não ficou muito claro, Paulo. Eu não estou aqui passando pano nem justificando o veto. Acho que isso pode não ter ficado claro. Eu concordo com você que, por conta do Executivo, desse mesmo Executivo que vetou, que nós não temos uma discussão sobre reforma tributária. Concordo plenamente. A minha questão é outra aqui. Isso tudo aí que vocês estão falando, eu concordo, gente. Inclusive, eu acho que na situação do presidente Bolsonaro, teria que sancionar sim, lógico, se ele encontrasse da onde tirar esses 50 bilhões que estão perdendo, né? Porque vai ter TCU em cima e tudo. Mas, enfim, o fato é, a minha crítica aqui é até o Executivo. Por que lá atrás, então, não pressionou na reforma tributária para ele ter peito de chegar agora e falar estou vetando, porque não tem de onde tirar esses 50 bilhões, e eu propus uma reforma tributária e vocês travaram ela lá atrás. Hoje ele não tem essa moral para falar isso.
Eu acho que a outra questão que eu acho que é importantíssima é o seguinte, tá, nós estamos falando da questão de renúncia fiscal, que não é a mesma coisa do que eu vou falar agora, a gente vai deixar isso claro, mas que pode ser colocado no mesmo bojo. Se a gente juntar os 10 maiores devedores de impostos dos estados, já dá quase os 50 bilhões. Os 10 maiores devedores. 10 empresas vão ser o correspondente, podem ser, né, o correspondente a 180 mil negócios no Brasil. Mas isso aí elas são dos maiores bancos do país, hein? Nós vamos brigar nisso aí, Luciano. Nós vamos brigar. Entre elas, um dos maiores bancos do país. Não. Mas essa aí vocês não vão colar na minha cara aqui não, nesse programa. Vocês vão me perdoar, vossas excelências aí, juntando de dupla contra mim nessa. Vocês não vão colar essa na minha cara numa boa, não. Não estamos juntando de dupla, não, cara. Os maiores devedores do país são devedores, mas não é porque o Estado que a gente falou que é governo, não está parado, não. Isso foi utilização, eles utilizaram esse argumento na reforma da Previdência. A esquerda falava, basta cobrar. Está cobrando, gente, o negócio aqui não recebeu, está cobrando, está judicializado, algumas prescreveram, então não é assim, não. Sim, mas são dívidas acumuladas ao longo dos anos. Você imagina, a refinaria de petróleo de Manguinhos deve quase 8 bilhões de reais para o estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu estou dando um exemplo, claro, eu entendo o que você está falando, é óbvio que não é um negócio que você vai pegar esse dinheiro e substituir no outro, mas você junta com outras coisas que a gente vê, com um fundão eleitoral de 6 bilhões de reais, não tem nada a ver com isso, teoricamente, mas é dinheiro que está saindo dos cofres públicos sem justificativa e sem reposição da mesma forma. E continua sendo aplicado, sendo rolado, e outras despesas absurdas. Por que não valeu para a desoneração da folha essa história de ferir a lei de responsabilidade fiscal? É renúncia do mesmo jeito, só que só beneficia a empresa grande. Eu concordo com você. Tudo isso aí que você está falando, eu concordo. Eu acho que tem lugares que poderiam parar para compensar esses 50 bilhões. Você falou muito bem do fundão. Concordo, sim, totalmente, com as empresas grandes. E faço aqui uma crítica. É esquisito ele não ter vetado a primeira, a da desoneração, e ter vetado essa. É lógico que é esquisito isso tudo. E repito, se fosse ele no momento exato, agora, sem ter o que mexer, é óbvio que sancionaria e depois veria o que fazer. Agora, infelizmente, eu tenho que ponderar aqui que refis não é saída. Não estou falando que eu vetaria, não, gente. Não estou defendendo o Bolsonaro por vetar. Não estou. Acho que ficou claro. A saída definitiva realmente não é. A saída definitiva realmente não é. Refis, nós estamos adiando um problema. Nós temos um problema, nós não vamos solucionar com refis. Não vamos. Você que é pequeno empreendedor, você vai ter o refis aí, vai dividir e tal, mas vai continuar com o Estado no seu pé, vai continuar com fiscal, vai continuar com imposto, vai continuar com dificuldade para tudo. Então isso aí não vai resolver nada não, tá? E vou só para reforçar minha posição. O mesmo Estado que veta é o que deveria ter apresentado uma reforma tributária sólida, uma reforma fiscal sólida. Mas olha aqui, até ontem à noite, até às 23 horas aproximadamente, o governo não sabia o que fazer nessa questão. Decidiu vetar a lei porque nas discussões sobre o veto foi colocado na mesa uma avaliação jurídica que não seria possível a concessão de benefícios num ano eleitoral. A Advocacia Geral da União ponderou, e o Ministério da Economia junto, eles ponderaram que a lei teria que ser sancionada até o dia 31 de dezembro de 2021. E não poderia ser deixado para o prazo final, que é 6 de janeiro, ontem. O refis entraria em vigor, segundo a avaliação desses técnicos, dentro do ano de restrição da Justiça Eleitoral. Só que o presidente Bolsonaro, quando justificou o veto, não considerou essa questão levantada pelos técnicos do próprio governo. O presidente veta, considerando o refis uma renúncia tributária e que precisaria ser compensada. O argumento do presidente não é o argumento que sustentou o veto. Isso a gente tem que deixar bem claro isso. Porque essa justificativa jurídica apresentada ao Congresso foi considerado um erro pelos parlamentares da Frente do Empreendedorismo. Eu conversei com um deles. Eles acham equivocado o argumento utilizado pelo presidente da República. E acham que o argumento apresentado pela Advocacia Geral da União também não se sustenta. Vou dar aqui uma figura de linguagem que circula hoje em Brasília. O Estadão, inclusive, fez até uma matéria sobre isso.
a lei eleitoral foi considerada o VAR da sanção ou do veto. Dá para entender o que foi feito? Olha, nós temos que vetar ou sancionar. O que nós vamos fazer? Vamos chamar o árbitro auxiliar, vamos no VAR. E lá no VAR descobriram a lei eleitoral e penduraram em cima da lei eleitoral a questão do veto. É o direito. A possibilidade... Direito no Brasil, em segurança jurídica, não tem 1 mais 1 igual a 2. Segurança jurídica. Eu não acho que suas fontes parlamentares estão certas e não acho que a AGU ou o Bolsonaro estão certos. Cada um tem sua verdade nisso aí, gente. Cada um vai ter seu argumento. Não tem certo e errado, não. O fato é que eu concordo com você, Paulo Leite, muito nesse ponto. O Bolsonaro, ao vetar, ele confunde, porque ele sancionou a mesma coisa, basicamente, para grandes empresas e não apresentou a reforma tributária, que aí sim seria uma grande solução. E a questão da sanção para a desoneração da folha, ela é agora alvo de questionamento por conta da própria lei de responsabilidade fiscal, por conta da LRF. E tem mais uma coisa, a gente tem que lembrar que tem ainda uma saída, que é a negociação direta entre o devedor e o fisco. É o que eu falei, só que isso só vale para dívida ativa. Só vale para quem foi prejudicado durante a pandemia ou dívida ativa. Para quem está fora, perdeu essa chance. E a maioria está fora. A maioria está fora. O Paulo Somusso da Brasel falou hoje, numa entrevista à Folha, que metade dos bares e restaurantes do Brasil estão devendo. E que dessa metade, praticamente 100% estava esperando o refis para tentar tirar a cabeça para fora da água. E esse setor especificamente, estou dizendo gente, mas a costureira do seu bairro, o sapateiro, a mercadinho, o boteco, tudo é MEI ou microempresa. O setor específico de bares e restaurantes sofreu muito, especialmente em Belo Horizonte, que ficou fechado quase 1 ano. Aí, essa história das dívidas das grandes empresas me adoece. Eu fico vendo, por exemplo, a Ambev, o segundo maior devedor do Brasil. A Ambev eu adoro cerveja, tá? Quero que a Ambev acabe, não. A Ambev deve 6 bilhões e meio de reais. 6 bilhões e meio de reais. Só o patrimônio, não estou falando do patrimônio bruto, não, estou falando do patrimônio líquido dos sócios da Ambev é muito maior do que a dívida que eles têm. O fisco não vai... O Claré falou, está pagando, foi renegociado, nem sei se está, tá? Mas não vai buscar no patrimônio pessoal desses caras. Agora, vá você, Paulo Leite, vá você, Claré, dever seu IPTU aí, que é um imposto, vá você dever imposto de renda, para você ver o que a Receita Federal vai fazer com você. Você não vende imóvel, você não abre empresa, você não consegue empréstimo em banco público, tem uma série de restrições se você ficar devendo. Imagina se fosse 6 bilhões e meio de reais, cara. Mas você pode ser prefeito, você pode ser prefeito de BH. Pode, sem problema nenhum, sem risco nenhum. E por isso não é nenhuma ironia, não. Isso é interpretação dos fatos. Agora, deixa eu só falar um negócio da Ambev. Vou discordar de você, Luciano. Fica parecendo que a empresa gigante aí está devendo, e assim, eu não ganho nada da Ambev, viu, gente? Eu nem sou cervejeiro, e nem sou acionista, nem nada, mas fica parecendo que a empresa grande está devendo e o governo está de olhos fechados. Não está. Porque ela está devendo, está tendo a questão de execução fiscal, né? Seja administrativa ou seja judicial. Isso tudo está acontecendo, né? Ninguém abriu mão disso, não. O que eu vou concordar com você é que elas têm muitos benefícios fiscais. Empresas grandes no Brasil têm muitos benefícios. Benefício fiscal não é deixar de pagar o que está devendo, não. Assim, elas pagam muito menos impostos que a gente, que uma empresa pequena. Realmente isso aí acontece, mas não existe isso de estar fechando os olhos para dívidas, não. Agora, de novo, um erro não justifica o outro. Precisamos de uma reforma tributária para que todos nós paguemos menos impostos. Não adianta ficar colocando balde dentro da sala com vários refis. Bom, vamos lá. Rapidinho aqui, porque tem muita gente participando com a gente aqui. O Rogério Pinheiro está aqui participando com a gente, falando que acabar com a avaliação como é hoje do funcionalismo público, ele concorda. Se sou bom, fico. Se sou fraco, tchau. Mas gostaria de ter a mesma liberdade para negociar o meu salário e não ficar dependendo de presidentes que não estão nem aí para pesquisas e universidades. Não tenho gratificações, não tenho anuênio, não tenho fundo de garantia. Ele é da UFMG,
está se manifestando aqui o nosso amigo Rogério Pinheiro. José Eduardo Eu acho falando muito legal, importante o Rogério Pinheiro ter falado, o FMG é uma das melhores universidades do Brasil, recentemente assim escolhida. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu formei na UFMG, mas assim, ele tem liberdade, inclusive, para sair de lá e procurar outra. Então, tem liberdade, sim, de negociar o salário dele. O Zé Eduardo está dizendo que essa corrupção sistêmica brasileira tem muito fundamento na estabilidade, porque esse instrumento é um salvaguarda para o servidor público. Nós falamos sobre isso. Zé Eduardo, obrigado. Olha aqui. Meu nome é Guilherme Prates. De onde será retirado o refis? No aumento do MEI em 10,18%. E o refis para essa classe foi vetado pelo presidente da República. MEI é um microempreendedor individual. Guilherme Prates está coberto de razão. Essa é uma observação que tem que ser considerada na nossa discussão. O aumento do MEI é em 10,18%. Poderia até gerar uma compensação, mas o presidente vetou a possibilidade de refis para um microempreendedor individual. Tem aqui o testamento... Lembrando que o MEI, para quem não acompanha, né, quem não sabe, é aquele empreendedor individual, é o cara que é dono do carrinho de cachorro-quente, né? Às vezes ele tem... a costureira, o sapateiro, às vezes. Encanador, de outras coisas. Perfeito. Bom, vamos lá. Tem uma mais comprida aqui, que é o nosso amigo Aziel Julião. Fez aqui um testamento que eu vou tentar dar uma disfarçada nele aqui. Sou funcionário público da Prefeitura de Belo Horizonte, lotado no Odilon Berens e lotado na FEMIG. Vocês estão totalmente errados sobre o servidor público. No João 23 e no Odilon, trabalhamos com esforço para atender bem os nossos clientes, às vezes em precariedade, pois o governo não fornece condições de quantitativo de funcionários, equipamentos ou material. Hoje, um servidor concursado para 30 horas inicia o salário base de R$ 1.100, dizer que não é nem o salário mínimo. Trocaria meus 12 anos de estabilidade por uma carteira assinada que iria me garantir fundo de garantia. No Estado tem mais de 10 anos que não temos aumento de salário. Isso eu falo dos funcionários da saúde. Está tentando explicar aqui, ouvindo o que nós estamos falando. E olha, Aziel, eu concordo com a sua observação, mas também pontuo o que disse o Claré. Quando a gente está numa atividade em que a gente não se sente bem remunerado, quando a gente está numa atividade em que a gente não tem reconhecida a nossa função ou o nosso salário, a gente tem que procurar uma outra atividade. E o Claré falou que a maioria dos funcionários dos servidores que trabalham com eles são bons servidores, sim. É a maioria, só que a minoria faz a desgraça da profissão. É a maioria não, mesmo, viu, Luciano? A maioria que eu estou falando aqui é 80%, 90%, tá, gente? É isso aí. Mas os 10% são muito prejudiciais à imagem da profissão. A visão pública que as pessoas têm do funcionalismo público, infelizmente, não é boa, por causa desses 10%, que eu tenho certeza que não é esse nosso ouvinte aí, pelo que ele está dizendo. Ô, Paulo, você tem mais ouvinte? Eu tinha uns que eu queria trazer aqui, que estão no chat. São 4 minutos de programa, a gente vai matar o sextor de hoje. Hoje não vai ter sextor pelos 4 minutos. Antes de você botar os ouvintes aí, Rodrigo Carneiro está aqui dizendo para mim que ele está abismado com a vacina, porque tantas dúvidas com a vacina, mas quando a Pfizer lançou o Viagra, ninguém se preocupou em ler a bula. Está dizendo o Rodrigo Carneiro aqui para mim. E funciona mesmo, Paulo Leite? Funciona mesmo? Olha... se você quiser o meu testemunho, eu te darei. Pelé disse que sim. Com aquele Pelé disse, eu não preciso, Zapata, mas se eu precisar, com aquele eu vou dar. Catena Zapata que você ficou de abrir, eu te dou meu testemunho, pessoal. Vamos lá, Luiz Fernando, rapidinho. O Leonel Martins está dizendo aqui o seguinte: no Brasil, o governo faz com que a microempresa que ouse sair do sistema simples quebre no semestre seguinte. É praticamente proibido crescer no Brasil. O Leonel está dizendo que o primeiro passo para resolver essa bagunça é condensar todos os impostos em um único imposto. E o Lucão está dizendo aqui que o único imposto no Brasil é impossível. O Felipe disse o seguinte, o Felipe Magno, tem gente alugando o MEI e não está nem aí para a bomba que vira depois, tá falando de fraudes aqui. E um moço aqui que não botou o nome está xingando a gente, porque é funcionário público, tem até um negocinho aqui enfim, porque a gente está xingando, falando mal do presidente, porque está na moda falar mal do presidente. Tem moda de falar em presidente, não, pelo amor de Deus, cara, vocês me chamam de bolsonarista uma hora, outra hora xinga, nas redes sociais hoje eu recebi xingamento dos dois lados. Aqui e quem está xingando o presidente aqui agora? Eu até gostaria. O presidente até agora. Esse rapaz podia comprar um aparelho audissom para quem ouve e não escuta bem as palavras. Aliás, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, como é que é o nome dele? Não tem nome, né? É anônimo. Não tem, não. O problema é esse, é que é anônimo, não tem nem coragem de botar o nome dele. Ô, anônimo, presta atenção aqui.
O que tem que ser criticado será criticado independente do nome que vem à frente do projeto. E o que tiver que ser elogiado será elogiado independente do nome que vem à frente do projeto. Agora você, de maneira anônima, quer encher o nosso saco. E numa sexta-feira à noite a gente é obrigado a te dizer que você não vai conseguir esse objetivo. Vai me deixar um pouco mais bravo, mas não vai conseguir esse objetivo. Gente, só rapidinho aqui dizer que a Anvisa, mais uma vez, é uma notícia que me interessa, vocês sabem, eu já falei aqui, eu estou consumindo canabidiol por conta de um tratamento que eu estou fazendo, e o canabidiol me dá muita tranquilidade mesmo. Mais um produto medicinal à base da cannabis sativa foi aprovado pela Anvisa, o extrato de cannabis Greencar, da Greencare Pharma. Com isso, são 10 os produtos que podem ser usados no Brasil para quem faz uso do canabidiol. Para quem não conhece essa realidade, eu aconselho estudar um pouco essa realidade do canabidiol, de quanto ele é benéfico para quem está submetendo a alguns tratamentos muito ruins, muito duros, muito difíceis, que fazem a gente, inclusive, em alguns momentos, querer sumir um pouco do mundo, e o canabidiol alivia esses sintomas e deixa a gente um pouco mais sociável. Agora, com esse rapaz aí do Bolsonaro, eu perdi toda a sociabilidade. Caros amigos, um prazer enorme estar com vocês nesta noite de sexta-feira. Luiz Fernando Rocha, Antônio Claré Júnior, muito obrigado. A gente volta amanhã. Quem está agora na Rede 98, ou seja, 98 FM, 98 Live, 198, 698, vai ficar com a Arena, Everton Guimarães, Léo Gomide, Vinícius Gris. Quem está na Rede Mais HD, a partir de agora, fica com o Jornal da Record. Termina aqui o 98 Talks, um resumo das notícias do dia, oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção. Para a sua empresa, acesse aí distribuirhigiene.com.br. Ótimo final de semana. Até segunda-feira. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.